a gente vai orando e vai pedindo a orientação do Senhor, e o Espírito Santo vai fazendo as coisas acontecerem, né? Porque a gente vai pensando no que ministrar, no que pregar, e quem vai ministrar o louvor tem ali o seu momento devocional, tem suas referências para escolher as músicas, e a gente não combina nada, e acaba que vem, assim, o Espírito Santo conduz a coisa de um jeito estruturado, que o Rafa foi falando algumas coisas que tem tudo a ver com o que eu já tenho no coração da gente conversar aqui nessa manhã. Antes mesmo dele escolher as músicas, e aí eu fui orando, falei, Jesus, então é isso. Então vou convidar você para abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Mateus 14, do 22 ao 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Nós estamos conversando todos os domingos sobre reconstrução, que é o tema do nosso ano aqui. Coisas que na sua vida precisam se refazer, se renovar, se reconstruir. E quando a gente olha para o Evangelho, nós passamos a aprender com a pedagogia de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão. O Evangelho de Jesus não é para trazer benefício para a sua vida financeira. O Evangelho de Jesus não é para te tornar uma pessoa de sucesso. O Evangelho de Jesus não é para que você seja reconhecido, notado. Não que essas coisas tenham um problema em si. O que eu estou dizendo é que você não pode usar o Evangelho, a sua espiritualidade, como uma ferramenta para alcançar esse tipo de coisa. Não funciona desse jeito. Por uma simples razão, Deus não vai fazer nada por você que Ele não esteja comprometido a fazer, só porque você quer. Só que às vezes a gente tem dificuldade de entender isso. E aí acontecem coisas assim esquisitas, igual acontece aqui no versículo 22. O que aconteceu no versículo 22? Jesus, olha só, acompanha comigo só para a gente reforçar o que aconteceu aqui.
Logo a seguir, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e peixes. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para o outro lado. Jesus dá uma ordem para os discípulos: entrem no barco. E o texto aqui é claro. Jesus manda os discípulos irem à frente no barco para chegar do outro lado. Você percebeu que está escrito isso nesse versículo, irmão? Guarda isso aí no seu coração agora. Era para o barco chegar do outro lado. E Jesus manda os discípulos na frente. E conforme a gente vai lendo o texto, esse barco, que só estava no mar porque Jesus mandou, com os discípulos de Jesus, esse barco começa a enfrentar uma tempestade, vento. E a primeira coisa que a gente vai aprendendo, irmãos, é que algumas vezes Deus vai fazer você atravessar um mar, situações instáveis, complicadas, para você conseguir aprofundar a sua experiência de fé. Porque não tem nada que Deus possa construir e reconstruir e restaurar na sua vida que não seja a partir de um processo de reconstrução de quem você é primeiro. Não são as coisas que você vivencia ou enfrenta que precisam ser resolvidas primeiro. É quem você é que está no radar de Jesus. E às vezes, Jesus não apenas vai mandar você para o mar da vida enfrentar algumas turbulências. De vez em quando, Jesus vai te mandar para o barco, mas não vai te acompanhar. Está no texto. Jesus mandou, obrigou, forçou os discípulos a irem para o barco na frente. Jesus não foi junto, percebe? Ele não acompanhou os discípulos. Meu irmão, em nome de Jesus, aprenda uma coisa com Jesus. De vez em quando Jesus vai te mandar para um barco e não vai te acompanhar, porque essa ausência momentânea de Jesus que vai fazer você perceber suas limitações. De vez em quando a gente sai vivendo a vida e vai se sentindo tão seguro das estratégias que tomou, vai se sentindo seguro quando a coisa começa a dar certo, vai se sentindo seguro quando parece que você tem as melhores estratégias, mas Jesus vai fazer você ir para um barco sozinho, para você lembrar que por melhor que seja o planejamento que você fez, por mais inteligente que você seja, por mais que você enxergue coisas na vida que outras pessoas não conseguem enxergar como você ainda é um ser finito e limitado. E se a graça de Deus não for o alicerce da sua caminhada, você vai ser alguém fadado ao fracasso, cedo ou tarde. De vez em quando Jesus se ausenta do nosso barco, para a gente experimentar as nossas limitações, para a gente se dar conta de como a nossa vida às vezes é frágil, como a gente não dá conta, não tem razão toda hora, como as nossas estratégias não são suficientes. Jesus se ausenta. Mas o texto diz que Jesus manda os discípulos à frente e vai orar. Porque essa ausência momentânea de Jesus não é abandono, meu irmão. Essa ausência momentânea de Jesus é orientação pedagógica. Mas enquanto você está experimentando as suas limitações, Jesus está lá orando por você. Porque isso aqui não é um abandono, isso aqui é um ensino. Jesus foi orar. Não largou os discípulos no barco sozinhos. Estavam ausentes da presença física de Jesus, mas Jesus estava orando pelos seus amigos.
Na sua vida não tem um segundo sequer que o olhar de Jesus não esteja presente para conduzir as coisas como elas têm que ser, para você experimentar o que Deus quer que você experimente. É o que o Rafa falou, a audiência foi prorrogada. Por quê? Porque Jesus está orando por ele. Porque ele serve a um Deus que algumas vezes se ausenta, mas nunca abandona. É um Deus que pode não estar na plenitude da presença, mas o seu olhar permanece abrangente. Está sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida. E aí acontece uma coisa curiosa aqui. O barco vai andando e Jesus despede as multidões e vai orar. O barco já estava longe, o versículo 24 vai dizendo, boa distância da terra, e as ondas começam a ficar bravas, o barco começa a balançar demais. O vento começa a ser contrário às ondas, o versículo 24 diz que o barco era açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Jesus põe os discípulos no barco e Jesus diz, o barco tem que chegar do outro lado, versículo 22. Só que entre o barco e o destino do barco, tem um vento que está soprando contrário. E é muito fácil, talvez, você parar e pensar que é provável que nesse momento na sua vida, você esteja se sentindo alguém num barco, com o vento soprando contra. É muito possível que você esteja enfrentando situações na sua vida que parece que você quer ir para um lugar, mas tem um monte de outros fatores que estão indo contra, estão soprando contra, não está colaborando, não está ajudando, está te atrapalhando. Irmãos, isso daqui é a vida. Essa cena dos discípulos no barco, tentando chegar do outro lado e o vento batendo contrário, isso aqui é a Bíblia dizendo, olha, a sua vida é desse jeito aqui, isso aqui é um modelo da sua vida. Olhe para o Evangelho sempre desse jeito, meu irmão. O Evangelho é uma maquete de como é a nossa vida. Os ventos eram contrários. O vento estava indo contra. De madrugada, o versículo 25, tudo escuro, imagina no meio do mar, tudo escuro. De madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas. Então você imagina que os discípulos num barco, naquela escuridão, eles começam a ver alguém caminhando sobre as águas, mas naquele breu, tudo que começa a se aproximar deles é só a silhueta de alguém. Eles não conseguem olhar e falar, é Jesus. Os discípulos olham, é Jesus caminhando, mas eles não reconhecem. Na verdade, eles dizem o quê? É um fantasma. Eles se assustam. Eles ficam completamente apavorados e acham que é um fantasma. Então é agora que eu quero que você me acompanhe aqui nesse texto, porque isso aqui, irmãos, é transformador para a nossa vida, entender o que vai acontecer aqui agora. Sabe por que às vezes a gente se cansa na vida? Eu vou dizer para você o que cansa você quando você tem um problema para resolver. No seu casamento, no seu trabalho, onde for, eu vou dizer para você o que é que te esgota. O que te esgota é você ficar quebrando a cabeça para descobrir como resolver. É ou não é? Como eu vou resolver essa crise financeira? Como eu vou resolver esse problema no meu relacionamento? Como eu vou resolver essa questão com meu filho? O nosso primeiro passo para resolver um problema é pensar como.
Esses discípulos aqui, irmãos, eles são discípulos que estão pensando como às vezes eu e você pensamos. Como? E perguntar como é a pior pergunta que você pode fazer sendo um filho de Deus. Filho de Deus não tem que perguntar como. Como eu resolvo esse problema? Não é essa pergunta que você faz. Porque não interessa como se resolve o problema. Porque quando você sabe quem é o seu Deus, como as coisas se resolvem é o de menos. Enquanto você na sua vida fica perguntando como eu vou resolver, Jesus está o tempo inteiro dizendo, a sua pergunta devia ser, quem é o Senhor da sua vida? Porque quando você entende quem é Senhor da sua vida, o como as coisas se resolvem é só um detalhe. E todas as vezes que você se empenha demais em como resolver as coisas, em outras palavras, você está dizendo, para mim é irrelevante quem é o meu Deus. Quem Ele é tanto faz, porque é como eu quero resolver que importa. Aí lascou tudo, irmão. Você não dá conta, o seu barco não dá conta de chegar do outro lado se você estiver pensando como as coisas vão se resolver, achando que é a sua própria capacidade que vai sanar seu problema. Os discípulos olham para a silhueta de um ser humano andando sobre as águas, e por que eles acham que é um fantasma? Qual que é a pergunta que eles fazem inconscientemente? Quem ou como? Como? Como alguém pode andar sobre as águas? Se você olha alguém andando sobre as águas e pergunta, como é que alguém pode andar sobre as águas? A resposta é qual? Ninguém pode andar sobre a água, porque o corpo é mais denso que a água, você tem que afundar. Logo, isso que eu estou vendo vir até mim não é uma pessoa, é um fantasma. Por isso os discípulos estão falando, é um fantasma, estão com medo. Porque são homens, seguidores de Jesus, que ainda estão com a mente apequenada, pensando como é que a coisa vai acontecer. Como é que alguém pode andar sobre as águas? Se eles fossem discípulos amadurecidos na sua fé, eles não iam perguntar como alguém pode andar, eles iam dizer, quem é a única pessoa que tem poder para andar sobre as águas? Qual que seria a resposta? Jesus. Irmãos, a gente está falando de discípulos que horas atrás tinham visto Jesus multiplicar 5 pães e 2 peixes para 15 mil pessoas. Esses homens não foram capazes de ver alguém andando sobre a água e perguntar quem é a única pessoa que eu já vi fazer coisas extraordinárias o suficiente para vir andando sobre as águas como se o mar fosse uma plataforma de concreto. Se eu pergunto como, eu acho que é fantasma, eu tenho medo, a minha vida começa a afundar. Se eu pergunto quem é a pessoa que teria essa capacidade, a resposta é uma só, Jesus de Nazaré. Está vendo, irmãos, como às vezes a gente se perde? Porque a pergunta que a gente faz na vida é como? Se você fica olhando como, você vai se assustar, porque tem coisa na sua vida que não vai acontecer de uma maneira lógica, explicada, coerente. Troca a pergunta de como eu resolvo isso para quem é o único que pode fazer o que eu não entendo. Jesus. Sempre que eu fico com o foco no como a coisa tem que se resolver, eu vou confundir o sobrenatural de Deus com algo assustador. Vou achar que é um fantasma, porque foge da minha capacidade de entender. E na vida tem uma coisa que é verdade para todo mundo. Tudo aquilo que você não entende, você teme. Os seus medos nascem daquilo que você não entende, porque aquilo que eu não entendo, eu não controlo. E se eu não controlo, aquilo foge da minha capacidade de definir o resultado futuro. Logo, eu tenho medo. Se eu não controlo como a coisa vai acabar, eu fico com medo. E a verdade, irmãos, é que ninguém controla nada.
Jesus bota os discípulos no barco no meio do mar, de madrugada, para eles aprenderem que na vida você não controla nada. E se você não controla nada, não perca a sua saúde emocional e mental, tentando entender como você vai resolver as coisas. Porque a pergunta certa para um filho de Deus não é como, é quem? Quem é o meu Deus? Quem é aquele que faz além e acima das coisas que eu posso imaginar ou pensar? Quem é? Agora, Pedro, ele faz uma coisa aqui que mostra para nós a pergunta certa. Quando Jesus vai se aproximando, ele começa a achar que é Jesus, qual que é o pedido de Pedro para Jesus? Olha aí no seu versículo 26, 28. Então, Pedro disse, quando Pedro fala assim, se é o Senhor, Pedro está pensando no como ou no quem? Quem? Se é o Senhor, quem é o Senhor? Então Pedro aqui, ele aprendeu. Peraí. Como alguém anda sobre as águas, ou isso é um fantasma, ou a gente está pirando. Agora, vamos pensar em quem pode andar sobre as águas. Jesus. Então, se é o Senhor, ou seja, Pedro agora está falando, quem pode andar sobre as águas é Jesus. Então, se é o Senhor, me faz andar também. Pedro foi o primeiro a perceber que a pergunta certa na vida é quem? Estou no meio disso aqui, mas peraí, quem é que pode me fazer viver um sobrenatural? É o Senhor, me faz andar sobre as águas. E Pedro sai do barco. E ele começa a andar sobre as águas. E quando ele começa a andar sobre as águas, ele está vivendo o sobrenatural de Deus. Ele está vivendo uma experiência que humanamente é impossível. Alguém andar sobre as águas. Fisicamente isso não tem como. Porque ele olhou quem? Mas aí, isso aqui é tão didático e pedagógico, irmãos, porque é a nossa vida. Você se converte, você olha para Jesus, tá bom. Quem é meu Salvador é Jesus. A quem eu entrego a minha vida é a Jesus. A quem eu pertenço? A Jesus. Mas vão passando os dias, e porque a gente não amadurece nossa fé, nossa mentalidade, a gente vai achando que Jesus está deixando de dar para nós o que a gente merece. Aí dá aquela sensação de que acho que não vale tanto a pena assim olhar para quem? Olhar para Jesus, não sei se está valendo tanto a pena. Vou voltar a pensar minha vida no como. Como que eu faço isso? Como que eu consigo aquilo? Porque o Pedro está andando sobre as águas, e o texto diz o quê? Começando a reparar no vento, afundou. Quando Pedro repara no vento, o que ele está fazendo, irmãos? Tirou o olhar de Jesus, do quem é aquele que oferece o sobrenatural, e passou a sua atenção para o vento batendo nele, que fez ele lembrar, peraí, como é que eu estou de pé na água, se o corpo mais denso que a água tem que afundar? Acabou. Tirou o olhar do quem, começou a pensar em como, você afundou, irmão. Tirou o olhar de Jesus e começou a pensar em como você pode fazer a sua vida andar, como você pode por conta própria resolver seus problemas, acabou. Vai afundar. Isso não quer dizer que Jesus o tempo inteiro vai deixar claro para você como as coisas vão acontecer.
também não quer dizer que de vez em quando você não vai enfrentar coisas que te desafiem. Crises, como o Rafa lembrou. Não quer dizer isso. O que é que Jesus fala para Pedro quando ele começa a afundar, irmãos? Versículo 31. Prontamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Está escrito isso na sua Bíblia aí? Não está? Por que você duvidou? Jesus colocou os discípulos no barco e disse assim: vão na frente, porque vocês vão chegar do outro lado. Mas Jesus sabia que eram discípulos que estavam com dificuldade de entregar sua vida totalmente a um simples pensamento: quem é o Senhor da minha história? Eram discípulos que estavam querendo resolver a vida pensando assim: como é que isso acontece? Como é que eu faço, aconteço, etc. Não. É para quem você olha. E Jesus disse que o barco ia chegar do outro lado. E Jesus fala para Pedro: por que é que você duvidou? E para mim, na minha cabeça, essa pergunta de Jesus não é só por que é que você duvidou que podia andar sobre as águas. Eu acho que Jesus estava fazendo uma pergunta muito mais profunda. É como se fosse a gota d'água, sabe? Quando acontece uma coisa, aí você fala com a pessoa, mas na verdade aquilo ali é só o balde que transbordou. Você vai falar de todo o resto que fez o balde encher. É porque Jesus sabia que esses discípulos estavam no barco, mas eles ainda não eram capazes de ter certeza de que não importa o tamanho da onda e não importa a força do vento, o Deus que falou que o barco vai chegar do outro lado vai guardar a sua vida contra o vento e contra as ondas, para você chegar do outro lado. Então, para mim, a pergunta de Jesus não é só sobre por que você duvidou que podia andar sobre as águas. A pergunta de Jesus é assim: Pedro, eu sei que você está duvidando que eu vou fazer vocês cumprirem o seu destino. Não é só por que você duvidou que podia continuar andando sobre o mar. Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que você duvida que a sua vida vai valer a pena se você continuar me seguindo. Jesus está indo muito mais profundo no coração, na conversa de Pedro. Jesus não está falando de uma coisa que aconteceu naquele momento, Jesus está falando de uma vida inteira. De alguém que não tinha certeza se valia a pena olhar para quem é Jesus. Será que nessa manhã alguém aqui chegou aqui e chegou pensando: está tudo tão complicado que eu não sei se vale a pena? E talvez nessa manhã Jesus está te perguntando: por que você duvidou? Por que você está duvidando? Se eu falei que seu barco chega do outro lado, ele chega do outro lado. Agora, você pode ter dúvida. Qual que é a diferença de ter dúvida e duvidar? Duvidar é você não saber se o barco chega do outro lado. A dúvida é diferente, porque ter dúvida é o seguinte: eu sei que eu vou chegar do outro lado, eu só não sei se eu vou de barco, se eu vou andando sobre o mar, se eu vou bater o cajado e o mar vai abrir, se vai aparecer um anjo com uma prancha e eu vou de prancha, se vai vir um anjo de jet ski, eu vou de jet ski. Aí você pode ter a dúvida que quiser do como. Se você olha para quem é o Senhor da sua vida, meu irmão, o como tanto faz. Porque quem te chamou vai fazer você chegar do outro lado. Por isso que a gente canta aquela música: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É mais ou menos isso.
A fé é para você saber que você vai chegar do outro lado. Tem dias que é o mar que vai se abrir. Tem dias que você vai andar sobre as águas. E tem dias que simplesmente você vai pegar seu remo e vai de barco até o outro lado. O que importa, meu irmão, é o seguinte: Jesus tem para você um outro lado do rio. Na sua vida, Deus sempre tem um outro lado do rio para você chegar. Você vai chegar. E você só vai chegar se você olhar para quem é Jesus, sem perguntar: como eu resolvo isso? É assim que a gente constrói as nossas relações, irmãos. É assim que a gente constrói filhos. Em casa a gente tem um filho de 12 anos, que entra na adolescência, e lá em casa nem a Dani nem eu, a gente não tem nenhum tipo de discurso moralista com Pedro. Ó, vê lá, hein, não vai falar palavrão, vê lá, não vai fazer isso que seu amigo faz. Não. Nossa conversa com Pedro é assim: Pedro, você tem um pai, que é um pai eterno. Deus te chamou de filho antes de eu gerar você como pai. Então, seu pai é Deus. Ser filho de Deus significa que você tem uma referência, que aquele seu amigo da escola, que você gosta, mas que faz as coisas assim de um jeito meio atrapalhado, não tem. Você tem uma referência que é maior que a dele. Então, o que ele faz tem que ser menos importante do que você sabe que tem que fazer. Nossa conversa lá em casa é nesse ponto. Então, não fale palavrão, senão você não vai para o inferno. A conversa é: Pedro, você é filho de Deus. Como que um filho de Deus se comporta? Como que os seus amigos da escola vão conhecer um filho de Deus olhando para você? Porque isso é ensinar aos nossos filhos que a espiritualidade não tem a ver com como eu me comporto, mas para quem eu olho. Se você ensinar seu filho a ter a referência de para quem ele vai olhar, você pode botar seu filho em qualquer ambiente, ele não vai se corromper. Não fica esperando que o seu filho seja protegido por um governo que pensa X, por uma política que pensa Y, por uma escola que fala assim. Um filho de Deus ilumina qualquer ambiente de trevas. O problema é que às vezes a gente está ensinando os nossos filhos a ter medo do como, ao invés de amar o quem. E às vezes na sua vida você é alguém que tem medo do como. Se eu fizer isso eu vou para o inferno. Ao invés de gastar a sua vida amando quem te chamou. Jesus. Ame Jesus. E todos os comos da sua vida vão se resolver. Isso é o Evangelho, irmãos. Quando Jesus pergunta: por que você duvidou, Pedro? Não é porque você duvidou que podia andar sobre as águas, é porque você duvidou de mim. Em outras palavras, Jesus está falando: Pedro, você está duvidando de mim. Pode ser que nessa manhã você esteja aqui e Jesus esteja aí no seu coração te fazendo uma pequena pergunta, que é: por que você está vivendo a sua vida desse jeito, como uma pessoa, como um homem, uma mulher que duvida de mim? Por que você duvida de mim? Porque duvidar de Jesus, irmãos, faz a gente duvidar de nós mesmos, porque aí acabou, não tem outra referência. Ou você olha para Jesus, ou você vai passar a vida inteira duvidando das pessoas e de você mesmo. Então não tenha dúvida, irmão. Se Jesus disse vai, você vai. Não duvide, você pode ter dúvidas, não duvide apenas. Viver com Jesus é todos os dias saber que tem um sobrenatural preparado para você. Às vezes esse sobrenatural vai ser a força de você remar um barco até o outro lado, às vezes vai ser você andar sobre as águas, às vezes vai ser o mar que vai se abrir, às vezes vão ser amigos que vão te carregar até o outro lado, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, meu irmão. Nessa manhã Jesus vem nos lembrar
que não é perguntando como eu resolvo os problemas que você vai resolver os problemas. É se arrependendo e dizendo: Jesus, eu quero olhar para quem tem o governo sobre o universo e sobre a minha vida. Me ajuda a olhar para o Senhor. Porque assim, como as coisas vão acontecer, é só um detalhe. Que nessa manhã o seu coração esteja guardado nessa verdade, meu irmão. Jesus te chamou para chegar do outro lado, e você vai chegar do outro lado. Não duvide, por mais que de vez em quando você tenha dúvida de como vai ser. Se você é alguém que olha para quem te chamou, como vai ser, pouco importa. Por isso a gente pode fazer essa oração novamente. E essa oração, essa música, ela tem um trecho que eu nem tinha reparado, e quando a gente estava cantando eu reparei. E talvez era um trecho que Pedro ia cantar. Põe por favor, Luquinha, a última música aí, por gentileza. Que imagina Pedro dizendo isso daqui, irmãos, ó. Ele está ali no barco, vento soprando, barco balançando. Imagina que ele vai dizer assim, mesmo, eu preciso da letra, isso, essa daí. Mesmo em meio ao medo. Não é bonito isso aqui? Imagina Pedro, ó. Correu ao meu encontro. E aí, ele que pensou no como, agora ele aprende a olhar o quem. Então, já não sou mais não sou uma pessoa bitolada em como a coisa se resolve. Agora aprendi a olhar quem é o Senhor da minha vida. Tenho um novo canto. Vamos dizer isso aqui novamente? Vamos dizer juntos essa oração como se fosse Pedro. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. E esse encontro transforma todas as coisas. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está e nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Vamos dizer novamente. Mesmo em meio ao medo, que nessa manhã e nessa semana todos os seus medos possam ir, sabendo que Jesus é quem vai ao teu encontro. É o quem? Tem um novo canto. Se você puder, fica de pé no seu lugar. Faça essa oração nessa manhã. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder?
resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. A Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, que tu és Deus, quem sou eu pra negar o teu poder? Amém, Senhor, nós te damos graças por essa manhã. Nos ajuda, Pai, a vivermos os nossos dias nessa certeza de que em meio ao medo o Senhor vem nos encontrar. E esse encontro com o Senhor nos transforma, nos faz parar de ver a vida pensando como, mas olhando quem. Que seja assim todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar mais uma vez. Temos algumas coisas, irmãos, para a gente já vai encerrar. Daqui a 2 domingos é o nosso culto de Páscoa. Vai ser um culto especial, diferente, voltado para isso. Já vamos começar a divulgar o tema essa semana, domingo que vem, no Instagram. Se você não segue a igreja no Instagram, coloca lá, Batista Betel Poá. @Batista Betel Poá, que você vai ver quando a gente posta algumas coisas, informações. E dia 28 a gente tem, vou pedir para o Lucas pular a imagem. Fala aí, Rafa, do nosso encontro de empreendedores. Sim. Não é esse o nome, Escola de Negócios, desculpa. A gente combinou o nome junto, irmãos. Bom, irmãos, dia 28, a partir do dia 28, nós começamos então a nossa escola de negócios. Dentro daquela proposta que eu havia falado com os irmãos nas semanas anteriores, nós já definimos os temas, já definimos os horários e os dias. Será sempre às segundas-feiras. E aí eu sei que alguns irmãos não podem participar por questões de rotina, de agenda, de compromissos familiares, mas a verdade é que não tem um dia perfeito, tem só o dia possível. Esse dia é um dia que eu consigo encaixar na agenda para estar com os irmãos aqui, com menos dificuldade, e a gente consegue também contemplar os irmãos autônomos que trabalham aos domingos, aos finais de semana, alguns folgam na segunda. Tem também uma coisa que segunda-feira é o dia da semana que a gente está menos cansado ainda, né? Então a gente acabou de começar a semana, está com ânimo renovado ali. Então eu quero que você encare isso como um curso que você precisa fazer, como aquela ida à academia que você precisa fazer também.
E aí nós teremos, então, 4 segundas-feiras, começando a partir do dia 28. E na primeira segunda-feira faço aqui a abertura. Na segunda segunda-feira, o pastor Samuel conduz. Na terceira e quarta semana eu faço o fechamento, tá? Nós colocamos um formulário para os irmãos se inscreverem, tanto para que a gente possa ter uma dimensão de quantos vão participar, e aí a gente vai preparar material didático, tudo certinho, quanto algumas outras oportunidades que a gente está trabalhando depois para compartilhar com vocês, tá bom? Então, tá lá no nosso Instagram, tem o QR Code, aponta, se você quiser se inscrever agora, esse QR Code, ele vai, você aponta sua câmera, vai direto para o link da inscrição. Já tem bastante gente que se inscreveu. Sim. É de graça. Irmãos, o Rafa, que ele não vai falar dele mesmo, mas eu posso falar. O Rafa, ele tem um trabalho consolidado há mais de 10 anos no Sebrae, né? Mais de 10? Décadas de experiência no Sebrae. O que ele vai fazer aqui é algo assim, de uma riqueza, irmãos, que a gente pagaria, você que é empresário, empreendedor, você pagaria caro para esse treinamento que o Rafael vai dar aqui. Não é só esse treinamento, porque eu sei que ele vai fazer alguma manobra que meio que vai deixar você, que é empreendedor, ter um segmento com alguma coisa do Sebrae, né? Que eu não sei o que ele vai explicar, você vai vir, só para quem vai vir. Você vai vir, você vai entender, o Rafael vai conduzir isso direitinho. Então é algo de extremo valor, de verdade. Não é só para você que é um empresário empreendedor. Às vezes você tem o desejo de se tornar. Aí na inscrição tem essa pergunta, inclusive, né? E tem algumas pessoas que eu vi lá que responderam que não tem um negócio, mas querem ter. Ótimo. Que aí você já aprende desde o começo. Às vezes as cabeçadas que a gente que tem um negócio próprio já deu, que eu não tinha uma orientação, você começa sem errar, né? Você vai poder ter essa oportunidade. É isso, Rafa? É grátis, tá, irmãos? De grátis. Você só vai fazer uma coisa, você que vai participar. Você vai trazer alguma coisa para a gente comer. Que a gente faz uma mesa de café igual daqui, ninguém com fome, não fica ninguém estressado, sai feliz. Isso. É aberto para qualquer um, tá, irmão? Não precisa ser crente, não precisa ser da igreja. Você tem um vizinho, que você acha que está reclamando para você, que ele mais gasta do que arrecada, fala, tem uma coisa ali que vai te ajudar. Chama um amigo, um parente, um vizinho, é de graça, aberto para qualquer pessoa. Esqueci alguma coisa? Não. Você que está ajudando, a gente está com aquela contribuição mensal, lembra, irmãos? Tem alguns irmãos que estão durante 6 meses fazendo uma contribuição de R$100. Alguns estão fazendo mais, alguns estão fazendo menos. O que a gente precisa, se você quer contribuir, a única coisa que a gente precisa é, pastor, 6 meses pode contar comigo com X reais. Tudo bem, porque a gente vai poder administrar as coisas com esse valor. Se você olhar ali nas paredes, o Elias já começou a colocar as tabicas, né, Elias? E o teto, o forro daí já está em andamento. Depois é o banheiro, depois tem algumas coisas estruturais, tudo por conta desse arrecadamento. Então, quero agradecer você, dessa arrecadação, quero agradecer você que fez essa contribuição, que está sendo generoso em poder... você vai ver como vai ficar bonito, irmãos. Tem coisa que o Elias está fazendo que eu nem sabia que ele ia fazer. O que significa que ele falou, eu perguntei, mas você comprou material para isso? A resposta dele foi, acho que sim. Então, eu gosto do Elias porque ele faz a gente trabalhar com fé, né, Elias? Então, acho que sim significa, irmão, vamos ver. O máximo que vai acontecer é falar, pessoal, 6 meses vão virar 9, tudo bem? Mas aí você xinga o Elias, certo, Elias? Tá tudo certo, brincadeira. O Elias é bom, o Elias é um dos melhores que tem para fazer isso aqui, gente. Essa mão de obra que ele doou é uma coisa assim, de Deus mesmo, viu? Que olha, o Elias já fez trabalho na outra casa que eu morei, faz trabalho para muitos irmãos aqui da igreja também, é um profissional sensacional. Estou fazendo questão de dizer isso porque ele ofertou a mão de obra dele, que ficaria mais caro que o material. Ele fez isso generosamente. Vamos orar então, e depois você vai poder fazer a sua contribuição aqui, corriqueira, mensal, seu dízimo, oferta. E o pastor vai vir orar aqui para a gente encerrar. E você pode, em seguida, vir trazer sua contribuição. Se você tiver alguma dúvida sobre a escola de negócios, pode perguntar para o Rafael, tá bom?